Ok. Pois bem, pessoal, então a gente vai dar início aqui à nossa proposta, né, de diálogo de hoje, que seria intitulada Física do Solo, área a ser explorada por licenciados, tanto na área do ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Então, o Williams fez um relato aí dessa relação que eu tenho com o Instituto Federal do Amapá, né? Eu fui servidor de 2011 a 2015 no campus de Laranjal de Jari também, na reitoria, e de 2016 até o presente momento eu venho desenvolvendo minhas atividades docentes, né, no campus de Princesa Isabel, tanto nos cursos superiores de gestão ambiental e licenciatura em ciências biológicas, e nos cursos técnicos na área de meio ambiente, edificações e informática na área de engenharia e segurança do trabalho. Tá? E aí, associado a essas atividades, a gente também desenvolve funções de gestão, né? E atualmente eu respondo pela direção-geral do campus de Princesa Isabel. E na perspectiva da gente construir essa discussão, esse diálogo de hoje, eu... Deixa eu ver o que está passando. Pronto. Eu montei um sumário daquilo que a gente vai tentar dialogar hoje com vocês. E aí, basicamente, nós teríamos algumas questões norteadoras, né? Depois a gente falaria um pouco sobre a definição de solo. Isso daí é importante que vocês compreendam, né? Até mesmo os profissionais que não são vinculados às ciências agrárias, conhecer um pouco o que seria essa definição, essa conceituação do solo. A gente traz as subdivisões da ciência do solo, para que vocês compreendam o quão ampla é essa área do conhecimento e o quão é detalhado cada uma dessas grandes áreas, né? Após isso, a gente vai tratar sobre onde buscar informações sobre física do solo. A gente entendeu que é interessante que se tenha, basicamente, é óbvio que existem bases de dados, né, tanto técnicas quanto científicas, que são referências básicas para se coletar informações, mas aí a gente traz alguns elementos que vão dar suporte para aqueles que tenham uma curiosidade a mais ou queiram buscar mais informações sobre o tema. Além disso, a gente colocou também como ponto para discussão conteúdos trabalhados na física do solo, né? Aí eu vou pedir desculpa de ser um tanto quanto intrometido na área da física, mas eu vou tentar, dentro desse conteúdo, fazer algumas analogias com alguns temas que os profissionais da física trabalham. Aí isso aí, vocês, como são os experts no assunto, já podem visualizar, os estudantes, por exemplo, minimamente já podem enxergar aonde podem aplicar essas temáticas no seu cotidiano, né? E aí a gente traz também algumas aplicações práticas, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto também na extensão. Por fim, algumas possibilidades e desafios, e aí umas considerações finais que eu coloco entre aspas para que a gente entenda que não se encerra nessa discussão, né? A amplificação do conhecimento e os desdobramentos eles vão acontecer para aqueles que realmente tiverem interesse, né, a partir desse ponto do T0, digamos assim, fisicamente falando. E aí, pessoal, a gente traz como questão norteadora o primeiro ponto, que foi aquilo que eu havia colocado. Por que, num período de pandemia, num período de distanciamento social, né, instituições congêneres Unifap e IFAP, por meio de suas coordenações de curso de licenciatura, promovem ou provocam uma discussão puxada por um professor da área de agronomia, né, ou um engenheiro agrônomo de formação. E aí, lembrando que eu tenho a minha graduação em engenharia agronômica na Universidade Federal da Paraíba, onde eu também fiz meu mestrado no programa de pós-graduação de manejo de solo e água, onde utilizei alguns conhecimentos de física do solo para
meus experimentos de dissertação de mestrado, né, onde o meu orientador também é oriundo do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, tem sua base de formação com alguns especialistas, como o professor Paulo Libati, que é uma referência na área de dinâmica de água do solo, o professor Lorival Cavalcante, e o meu doutorado eu fiz no curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Campina Grande, tive como orientador o professor Hugo Orlando Carvalho Guerra, um chileno que trabalha também há muito tempo com física do solo, e a partir daí a gente utilizou esses conhecimentos em algumas etapas metodológicas da nossa tese de doutoramento. Tá? E aí, essas questões norteadoras, elas seguem com base em seguinte pressuposto, né? Qual seria a importância da gente discutir, por exemplo, a física do solo com pessoas da área da licenciatura, né? Eu acho que o ponto-chave, o ponto inicial para que a gente começasse a discussão era entender que a física do solo ela já é muito difundida, como eu já vinha comentando com alguns colegas antes da gente iniciar a discussão, e em várias áreas, em vários estados do país, em vários locais do mundo, né? A física do solo é uma área de conhecimento muito consolidada, né, constituída de várias bases teóricas e também vários conhecimentos físicos aplicados, e não seria de bom tom, né, no mundo atual, com esse dinamismo de portfólio que cada profissional precise e que o mercado requer. E se tratando de licenciatura, eu acho que é uma pegada muito bacana, muito diferencial, que a gente observa que, em alguns aspectos, aquilo que é trabalhado, principalmente aí eu vou falar da minha vivência e daquilo que a gente vem acompanhando no processo educativo, né, tanto nas séries finais de ensino fundamental e no ensino médio, a necessidade da gente incorporar conhecimentos interdisciplinares, né? Isso aí a gente pode também trazer à luz dos dias atuais aquilo que o próprio Enem requer, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, assim como outros exames internacionais que nós temos aí que são referências, né? O exame chinês, o exame de Seul, na Coreia do Sul, eles utilizam esses conhecimentos interdisciplinares. Então, a partir do momento que a gente começa a inserir elementos, condições para que o estudante ele consiga se apropriar mais disso, consiga também trazer isso como uma contextualização, né? Eu digo isso porque, por exemplo, aqui na região de Princesa Isabel, nós temos muitos alunos oriundos do campo. Então, quando se trata de um conhecimento físico, de algum conteúdo programático, por exemplo, do ensino médio, do primeiro ano, quando você trabalha mecânica, quando você trabalha hidráulica, quando você trabalha hidrodinâmica, e você conseguir inserir esses conteúdos, esses conhecimentos, fica mais fácil se aproximar da realidade deles e, cientificamente comprovado, essa absorção e essa assimilação do conhecimento, ela é de forma bem mais expressiva e bem mais, digamos assim, significativa, tá? Então, eu traria essas questões norteadoras para que nós pudéssemos, a partir desse ponto, já iniciarmos uma discussão e um diálogo mais profícuo, tá bom? Então, só recapitulando, a ideia hoje seria trazermos possibilidades, né? Muitas delas, acredito que alguns colegas já tenham enxergado isso, outras, ou não também, né? Mas outras possam ser que não tenham sido, digamos, captadas, e a partir daí a gente começa a entender até que ponto esses novos profissionais da licenciatura podem, inclusive, né, criar condições inovadoras do processo educativo, inserindo, por exemplo, essa temática belíssima. Posso falar dessa forma porque eu tenho uma relação muito próxima, muito forte com a ciência do solo. Então, como a gente havia colocado para vocês, eu acho que o ponto inicial
que eu gostaria de tratar era basicamente a definição, ou a conceituação do solo, né? E aí, para você que é aluno de um curso de licenciatura, ou para você que é professor de um curso de licenciatura em física, essa definição ela pode ser genérica, né? Ela pode ser padrão, mas eu vou, a partir de agora, já quebrar um paradigma, quebrar um tabu. Não é. Né? E eu posso falar isso com muita propriedade, com base em alguns especialistas ou conhecedores da área da ciência do solo, que a exemplo de um deles que eu gosto de citar com muita frequência, que é o professor Egon Meller, é um sul-rio-grandense que trabalha muito forte, não com a física, mas com a química do solo, e ele traz essa correlação da definição do solo muito interessante. E, na realidade, é o seguinte, antes dele definir e conceituar o solo, ele diz da seguinte maneira, que a definição e o conceito de solo, ela não existe de maneira padronizada. Mas por que isso não acontece? Porque, dependendo da área que você atue, dependendo da área do conhecimento, dependendo de sua área de atuação, essa conceituação pode mudar de uma maneira muito brusca, de forma tal que um conceito de solo não se aplique a outra área de atuação. Vou dizer de uma maneira bem grosseira, mas para que vocês entendam. Para um profissional da geologia, o solo pode ser definido ou conceituado como todo e qualquer material imprestável acima do objeto de estudo. Ou seja, para o geólogo, ele não quer saber de solo, ele quer saber da rocha, ou dos minerais presentes, ou daquele material que originou aquele solo. Então, essa conceituação e essa definição, ela não se aplicaria, por exemplo, para um profissional das engenharias, né? Ou da engenharia civil, por exemplo. E se eu pegar o conceito e a definição do solo que é utilizada por um profissional da engenharia civil, por exemplo, ele jamais vai se aplicar para um profissional das áreas ambientais. Aí eu estou fazendo uma visualização mais genérica, né? Por que eu falo isso? Porque uma das características básicas vinculadas à física do solo, né, relacionada ao solo propriamente dito, ela é inversamente proporcional quando se trata entre engenharia civil e ciências ambientais, ou meio ambiente como um todo, que seria a compactação. E aí você já consegue enxergar uma diferença muito grandiosa. Porque na engenharia civil, no processo construtivo, em obras, pavimentações, rodovias, você precisa, quanto mais compactado o solo for, melhor e mais seguro, mais efetivo vai ser aquele processo construtivo. No entanto, em condições ambientais, aí eu posso falar, por exemplo, na agronomia, né, nas ciências ambientais como um todo, essa relação de compactação, ela é inversamente proporcional à engenharia civil, ou seja, para o profissional das ciências agrárias, para o profissional das ciências ambientais, quanto menos compactado o solo for, melhor. Quanto mais poroso o solo for, melhor. E a partir daí você começa a enxergar, né, diversas possibilidades ou diversas condições de se correlacionar esse conhecimento, né, do solo, da física do solo, aplicado à física básica, à física ou às ciências, né, para profissionais que trabalhem com o ensino de física no ensino fundamental, e por que não, né, construir elementos para que esses profissionais possam dialogar com a educação de jovens e adultos, né, que é um dos grandes desafios hoje da educação nesse público, nesse nicho específico, né? E aí eu trago algumas ilustrações de Shelkior, 2019. O primeiro é professor nos Estados Unidos e o outro professor alemão, que trabalham com física do solo, biofísica, geomorfologia, mas na sua grande área
podemos dizer que eles trabalham com a física do solo, né? E aí do lado esquerdo da tela a gente teria uma representação, né, do que eu poderia dizer como definição do solo para os profissionais das ciências agrárias, para os profissionais das ciências ambientais, né? Ele poderia ser conceituado como um corpo tridimensional, vocês conseguem observar, né? E muitas vezes as pessoas pensam que solo ele é bidimensional, ele só tem comprimento, largura e esquecem da profundidade, né? Ele é tridimensional, ele é um corpo trifásico, vocês podem observar do lado esquerdo, na última figura, basicamente aí constituído de material orgânico, material mineral e água, né? E tridimensional, trifásico e heterogêneo. O heterogêneo eu posso representá-lo pelos organismos vivos, por exemplo, a biodiversidade existente no solo. E qual é a finalidade desse solo para as ciências agrárias ou para as ciências ambientais? É servir de reservatório de água, né, essencial, e também sustentação nutricional para os vegetais, aí para as ciências agrárias, basicamente para os vegetais cultiváveis, né? E aí para silvicultura, que são para as florestas, para a produção de madeira ou produtos florestais não madeireiros, como a gente tem aí no Amapá. Eu posso dar um exemplo de vários, mas o cipó de tica, né? E aí você tem alguns conhecimentos básicos da física, né? A densidade, por exemplo, é muito comum, muito trabalhada no ensino da física, e isso daí está diretamente relacionado com essa condição que cada solo possui, né? É óbvio que a gente tem um sistema brasileiro de classificação do solo, onde ele caracteriza mais de 13 classes, grandes classes de solo, e aí dessas 13 grandes classes de solo, nós temos características particulares, né, em termos de mineralogia, em termos de condições físicas, químicas, microbiológicas, absorção de água, entre outras características, tá? E aí nós temos aqui condições básicas, cálculos que podem ser utilizados na física e que são replicados ou aplicados dentro da ciência do solo, no caso, a física do solo. E aí nessa representação central nós temos aí uma figura, né, que no eixo das abscissas a gente tem o volume e no eixo das ordenadas nós temos a porosidade do solo. E aí vocês conseguem observar, com base nessas quadrículas, que nós temos disposições estruturais, né, de partículas diferentes. Ausência, outras mais espaçadas e outras bem mais congregadas, digamos assim, tá? E aí, de posse dessas informações, a gente consegue observar algumas possibilidades que são interessantes dentro do processo educativo em relação a profissionais que atuem com licenciatura em física, né? Ou até que ponto eu posso me municiar desse conhecimento e a partir daí convertê-lo para um melhor processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que essa é a pegada, esse é o mote, esse é o caminho que a gente vai ter para discutir e dialogar hoje na nossa discussão. Sim, antes que eu esqueça. E aí, a gente tem esse panorama geral e dentro dessa caracterização de solo, eu poderia dar alguns exemplos mais específicos aí da região norte, né? Nós temos alguns solos que são bem mais representativos no estado do Amapá, a exemplo de latossolos e agissolos, que são solos que são, tecnicamente falando, eles são mais intemperizados, né? O processo o físico, químico, o físico-biológico, químico-biológico atuam de forma tal que eles a capacidade das suas características próximas à rocha-mãe que o formou são bem mais distintas, né? Por isso que eles são solos bem mais profundos, têm características bem peculiares em termos principalmente estruturais, né? Questões físicas, com uma fertilidade diferenciada de solos menos intemperizados, mas que essas condições são detectadas, né? Ou algumas dessas são detectadas
no transcorrer do dia a dia. Então, por exemplo, para quem mora em Macapá, vê com muita frequência quem faz a rota Oiapoque, Macapá ou Laranjal do Jari, Macapá, como ficam as condições laterais dos carros pós-deslocamento. Né? Então, aquela coloração avermelhada, aquilo ali tem relação direta com óxidos de ferro presentes nesses solos mais representativos do estado. Né? E ao passo que também nós temos algumas condições mais específicas e particulares em alguns corpos d'água, alguns igarapés, que têm características, por exemplo, de hidromorfismo, modificação do solo em função da presença de água, né? Como gleisolos ou solos mais jovens, como cambissolos, também são presentes aí na região. E aí, depois disso, a gente traz essa subdivisão, que é uma subdivisão constituída pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Né? Para quem pensa, ou para quem estava se perguntando, ora, mas o Vinícius veio aqui conversar conosco hoje e trouxe uma temática de ciência do solo, mais especificamente física do solo. E será que tem a química do solo? Será que tem a biologia do solo? Exatamente. Então, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né, nesse ano, ou já há algum tempo já vem utilizando essa divisão, né, ela é constituída em 4 grandes áreas. Né? Solo no espaço-tempo, que nós temos a gênese e morfologia do solo, a levantamento e classificação do solo, que essas aí, junto com a pedometria, são áreas que são utilizadas como forma de caracterização e classificação, né, desses solos. A divisão 2, que trata de processos e propriedades do solo, né? Aí dentro dessas áreas nós temos a biologia, que aí dentro da biologia você tem a macrobiologia, a mesobiologia e a microbiologia, né? Bem assim, simplista, ou de maneira bem simples falando. Nós temos a física do solo, que é parte do que a gente vai começar hoje. Nós temos a mineralogia do solo e a química do solo. Além disso, nós temos a fertilidade do solo e nutrição de plantas, que aí já são os minerais presentes, né, constituídos nesse ambiente biodiverso, como forma de suporte nutricional ou como forma de suporte para o desenvolvimento desses vegetais. E manejo de conservação do solo e água, que também tem uma relação muito intrínseca com a física, né, principalmente a parte da conservação, e aí eu vou fazer algumas pinceladas do transcorrer da nossa conversa. Planejamento do uso da terra, poluição, remediação e recuperação de áreas degradadas. Esse último aí está muito em voga, principalmente quando a gente vem discutindo e tratando sobre programas de recuperação de áreas degradadas, né? Nós temos aí a Lei 12.305, para quem não é da área ambiental, de 2010, que é a lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nessa lei, de 2010, se ter uma ideia, 10 anos depois, existe essa obrigatoriedade. Alguns municípios brasileiros não vêm, digamos assim, aplicando essa legislação de conversão, por exemplo, de lixões em aterros sanitários. E aí uma das ações tem relação, uma das ações de melhoria tem relação direta com essa temática de poluição e remediação do solo. E por fim, nós temos uma área que eu também gosto de trabalhar, que é solo, ambiente e sociedade, que é a educação em solos e percepção pública do solo. Né? Nós temos aí vários especialistas nessa área de conhecimento. Temos profissionais lá na Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Viçosa, até mesmo aqui na Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande, no Amazonas, enfim, é uma área que vem sendo difundida tanto por geógrafos, né, dentro da área da licenciatura, mas também como por profissionais da agronomia. E aí a gente vem com essa seguinte colaboração, né? Alguém pode estar se perguntando, mas o professor falou aí de várias possibilidades que nós temos, né, de trabalhar com o tema, ou conhecer um pouco mais sobre a física do solo. E aí eu fiz uma breve distinção, né? É óbvio que esse espectro aí, ele se abre de uma forma muito grandiosa, mas eu trouxe para vocês alguns elementos que são bem interessantes para que vocês enxerguem, e naqueles que tenham interesse em buscar mais informações sobre o tema, saber onde podem buscar. Né? Aqui eu dividi em
bases nacionais e bases internacionais, tá? Das nacionais, do lado esquerdo a gente tem os livros. Desses livros eu trouxe 5 aqui, mas basicamente eu poderia dizer que eu gosto muito de 3 deles, né? 3 deles, inclusive eu tenho no meu acervo bibliográfico particular, que é o do professor Prevedelo e Armindo, né? Que é uma segunda edição, que é o Física do Solo com Problemas Resolvidos. Tinha a sua primeira edição em 1996, um livro bem bacana, ele traz vários exercícios e aplicados da física do solo, né, no cotidiano, dentro das ciências agrárias. O livro do professor Van Lier, lá do SENA, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, que foi lançado em 2010 pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, também, de Física do Solo, e o livro do professor Física dos Solos, que foi o meu orientador de doutorado, o professor Hugo Orlando Carvalho de Guerra. É um livro também que trata a física do solo, principalmente na área de hidrodinâmica, com linguagem bem acessível e é bem interessante para quem tenha interesse de conhecer um pouco mais. E aí tem outros livros voltados a tópicos de física do solo, com o pessoal do Pernambuco, mas esses aqui basicamente são os que eu tenho mais interesse em fazer consultas e leituras, tá? Do lado direito, em termos de revistas científicas, né, de periódicos, nós teríamos a principal em âmbito nacional, que seria a Revista Brasileira de Ciência do Solo, né, da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, e aí para o pessoal que nos acompanha, que é do Amapá, né, aí trouxe uma fonte bem próxima de vocês, inclusive eu sou revisor dessa revista, é a Revista de Ciências Agrárias, né, o Amazonian Journal, vinculado com a equipe da Embrapa Ocidental. Então tem alguns trabalhos de física do solo também publicados, que são bem interessantes que vocês acompanhem. Em âmbito internacional, nós temos várias, né, aí, se você for só para os Estados Unidos, eu tenho infinidade, se for para a Europa também tem muitas bases, principalmente na Alemanha e na França, mas aí basicamente em livros, alguns desses estão disponíveis para download, né? Esse livro aqui, que é o que eu extraí algumas imagens dele, o Hidrologia e Biofísica do Solo, está disponível para download, gratuito, então quem tiver interesse também pode buscar essas informações, mas basicamente esse livro do Jury é a base da física do solo internacional, tá? E aí, em relação a revistas internacionais, nós teríamos, em âmbito de América, nós teríamos a Revista Americana da Sociedade de Ciência do Solo, nós teríamos a Geoderma, que é situada na Holanda, né, uma grande referência da ciência do solo, tem muitos, eu digo muito, porque são muitos trabalhos na área de física do solo, então para quem tem afinidade com a língua inglesa e tem curiosidade, está aí uma revista que vocês podem consultar, que vocês terão boas informações científicas, né, bons achados científicos e um respaldo metodológico fantástico. E aí, por fim, lá na Ásia, a gente tem a revista asiática de ciência do solo também, que tem alguns trabalhos interessantes, e aí eu coloco à disposição, esse material eu posso repassar para o Williams depois aí, quem tiver interesse pode consultar todas essas informações e esses materiais, tá? E aí a gente já entrando dentro dessa parte dos conteúdos trabalhados na física, eu tentei elencar alguns com base em algumas obras, né? É óbvio que, dependendo do livro, dependendo da obra que vocês consultem, esses conteúdos, esses conhecimentos, eles podem ser diversos, né? Ou podem ser mais aprofundados. Mas, basicamente, o que a gente teria seria a caracterização física do solo, né, como um conteúdo da física do solo, a mecânica do solo, lembrando que é muito comum esse item, esse tema de mecânica do solo ser trabalhado, discutido também dentro das engenharias, né, os cursos técnicos, por exemplo, em edificações,
cursos técnicos de estrada, curso superior de tecnologia de construção de edifício, ou até mesmo de agrimensura, ou curso de engenharia civil, uma cadeira, né, um componente curricular obrigatório. E aí, dentro da física do solo voltada para as ciências agrárias também, ele apresenta, ele sempre apresenta. Água no solo, certamente, é um conteúdo que não poderia ser descartado ou estar fora da condição desse tema. E aí, principalmente por conta da base da produção de alimentos, né? Então, a necessidade de água para se produzir alimento é algo, até sem solo se produz, né? Para quem é curioso aí, ou quem conhece um pouco da área das ciências agrárias, sabe que a técnica da hidroponia é um formato de produção de alimentos sem uso do solo, né? No entanto, exige a necessidade de água. Então, daí a importância desse conteúdo da física do solo também. Gases do solo, inclusive o professor Vanguier é um dos autores do capítulo que fala de gases do solo. E aí nós teríamos energia térmica do solo, transporte de soluto no solo, indicadores de qualidade física do solo, disponibilidade de água às plantas. E aí eu coloquei um aqui e fiz a menção em razão de ter sido uma temática trabalhada pelo professor William, né, o colega nosso aí do campo de Macapá, que teve a sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o tema, ou a temática de eletroresistividade do solo, com um enfoque pedagógico para alunos do terceiro ano do curso de meio ambiente. E aí, quem tiver curiosidade, salvo engano, o Williams pode só confirmar para mim se a dissertação está disponível pelo site do programa. Tá disponível lá na Rural do Rio de Janeiro, no site, né? No PPGEA. E só uma retificação ali, é 2016, né? 2006 eu estava começando a graduação ainda. Verdade. É 2016. Uhum. Bem lembrado. Mas a dissertação está lá, né? Na Rural do Rio. Beleza. Bem lembrado. Na realidade, eu acho que eu estava lembrando do final da minha graduação, viu, Isa? Mas eu acho que foi só a digitação mesmo. Mas aí, retificações à parte, o Williams tem um conhecimento aí dentro dessa área, né, foi orientado pelo professor Gabriel, salvo engano, que é também um especialista na área de solos, né, mas aí ele foi muito feliz quando ele fez essa correlação da possibilidade transdisciplinar do ensino de física com a temática de solos, né? Então é algo que já vem sendo construído aí, e mais uma vez nós trazemos elementos científicos em âmbito do estado do Amapá que trouxeram bases para que ele pudesse aplicar isso dentro de sala de aula. E aí, dentro das aplicações do ensino, aí me perdoem os especialistas da área da física, mas eu vou tentar trazer para a discussão hoje a seguinte correlação, né? Aquilo que, a princípio, é óbvio, só voltando um pouquinho aqui, vocês estão vendo que dessa lista, né, de conteúdos trabalhados, eu destaquei alguns temas, para também a gente não ficar muito cansativo na discussão, eu elenquei alguns, e vocês podem visualizar que dentro dessas bases que a gente comenta, existem vários conhecimentos aí dentro da área da física do solo, ou desse conhecimento da ciência do solo que podem ser incorporados dentro da didática ou dentro do processo de ensino-aprendizagem para a visão dos licenciados, né? E aí a gente está tentando, não aqui recomendar e finalizar, né, uma proposta fechada, consolidada. É óbvio que a criatividade é algo impensável em algum tempo, mas agora já é uma característica básica, né? Eu falo isso para os meus estudantes aqui em Princesa Isabel, que antigamente se dizia que uma característica básica de um profissional requerido no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, era conhecimento técnico.
Isso é base, né? Ou, até certo ponto, diziam que uma característica básica de um profissional era boas relações interpessoais. Isso aí é padrão. Mas aí, quando você vem e traz alguns estudos de algumas instituições internacionais e sinalizam, por exemplo, como a Universidade da Singularidade, né? Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas dentro da NASA existe uma universidade, que é a Singularity University, e lá foi constatado que a criatividade é uma característica, é uma premissa básica para bons profissionais nos dias de hoje. Então, às vezes a gente traz aqui alguns elementos, né? Então, para vocês podem parecer elementos que são básicos, mas aí dependendo da visão de cada licenciado ou estudante de licenciatura ou futuro profissional, pode, quem sabe, incrementar conhecimento de física do solo dentro dos seus processos educativos, né? E aí, dentro dessa temática da caracterização física do solo, né, um dos conteúdos que é definido ou trabalhado dentro da física do solo, especificamente, eu trouxe aqui um quadro, né, que é muito comum dentro de práticas laboratoriais. Aí, lembrando, como eu tinha comentado no começo, instituições que trabalham com ciência do solo, ela tem seus laboratórios subdivididos, assim como a gente tem aquelas classes, né, aquelas divisões lá. E aí, dentro de um laboratório de física do solo, existem algumas práticas laboratoriais que eu posso estar equivocado, mas eu vou até apostar. Não é tão comum nós observarmos, por exemplo, dentro de uma aula de um conteúdo, né, por exemplo, de transformação de unidades, uma tabela como essa, né, ou foi mencionado aqui como um quadro 2. A gente observa com muita frequência algumas transformações de unidades, mas usando exemplos como uma situação bem específica de um relógio, uma situação particular de um deslocamento de um veículo, de um carro, de um trem, de uma bicicleta, enfim, né? E aí a nossa discussão e também uma provocação é que a gente comece a pensar até que ponto esses conhecimentos, né, aí contextualizados, trazendo um pouco da realidade de um aluno que vem aí, por exemplo, aluno que é residente de oriundo de uma região quilombola, como nós temos ali na APA do Curiaú, né, ou algum que venha lá da reserva extrativista, lá do Cajari, lá no sul do Amapá, ou alguém que venha lá do Calçuene, enfim, até que ponto você construir esses elementos, ou trazer esses elementos mais próximos da realidade, e aí consociá-los com o ensino da física, para que eles também consigam também trazer um viés de curiosidade, e até mesmo trazendo toda essa discussão desse conteúdo para uma assimilação melhor, né? E aí, uma das práticas comuns que a gente utiliza dentro do laboratório de física do solo, que eu poderia, é óbvio que são inúmeras, né? Mas aqui eu posso trazer algumas, que seria esse tempo de sedimentação, né? Para uma partícula de solo em queda em água equivalente a uma distância vertical de 10 centímetros. E aí ele faz as caracterizações em termos de temperatura, a densidade da água, né, de 1 grama por centímetro cúbico, densidade de partícula e viscosidade, enfim. E aí, para quem, se tiver pessoas que não são do estado do Amapá, podem pensar, mas esse tempo de sedimentação é interessante contextualizar na região. Aí eu diria com toda certeza, em razão da quantidade de sedimentos que nós temos, por exemplo, nas águas do Rio Amazonas, né? Eu acredito que o AGEMIP tenha trabalhado com algo nesse sentido, eu posso estar equivocado, mas é interessante que a gente comece a construir, a discutir algo nesse sentido, e aí, mais uma vez, reforço, posso ser que esteja equivocado, mas dos materiais que a gente sempre faz esse acompanhamento e discussão, eu, por exemplo, nunca vi uma transformação de unidade contextualizando um tempo de sedimentação. Vou pegar um exemplo aqui, areia fina 2,7 segundos e o silt 4,5 minutos.
quanto esse tempo da fração solo-silt seria em segundos ou vice-versa, né? É algo que poderia ser construído dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva do ensino de física, né? E aí, transformação, conversão de unidades, é como alguns queiram chamar. Do lado direito, nós temos uma coluna de peneiras, né? E aí, essas peneiras, elas são utilizadas em algumas áreas. Aí, em Macapá, salvo engano, o Willis pode me confirmar, mas eu não sei se tem técnica em edificações, mas com certeza tinha tecnólogo em construção de edifícios que foi convertido em engenharia civil. É isso, Willis? Na verdade, eu acho que o Elias pode até te estar mais por dentro, é o Argemiro mesmo, porque como eu estava afastado, né, aí pro doutorado, então ainda não estou muito inteirado sobre os cursos. Então, colegas aí que puder aí dar esse reforço aí, fique à vontade. Era só para saber, porque... Mas eu acredito que sim, é o curso técnico e tem estradas e tem o de edificações, se não me engano, salvo engano. Então, assim, aí essa figura foi mais para gerar a provocação pelo fato de eu não ser o profissional da área da física, né? Eu não sou nem bacharel e nem sou licenciado em física. Mas aí o estudante ou o professor que começa a enxergar, por exemplo, uma informação que não é tão vinculada à área do conhecimento dele, certamente ele pode se municiar dessa informação adicional e, quem sabe, complementar isso por meio de uma atividade de ensino dentro de um conteúdo específico lá do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano do ensino médio, ou até mesmo dentro de um conteúdo da licenciatura em física, né? E aí nós temos essas peneiras, elas são utilizadas, esse agitador mecânico, né? Na universidade ou na instituição, quando não tem o agitador mecânico, o aluno, geralmente de pós-graduação, tem que utilizar seu trabalho braçal, né? E ele faz a agitação como eu faço a reprodução agora, né? Então, justamente qual é o intuito, qual é a finalidade disso? É você definir essas frações presentes no solo. Basicamente aqui é constituído para areia, né? Areia muito grossa, areia média, areia fina e areia muito fina. E aí são possibilidades de atividades práticas, né? Ou até mesmo de contextualizações dentro do conhecimento da física que pode ser utilizado. E aí, na última ilustração aqui central, a gente tem esse exemplo que eu faria, que eu fiz na realidade, né, essa provocação. Quando você utiliza, por exemplo, provetas, se utiliza amostras de solo, e aí, do lado esquerdo, você tem todas as partículas de suspensão, né? Para quem não sabe, o solo ele é constituído de três frações, né? Areia, silt e argila. Vou tentar aqui de uma maneira simplista reproduzi-las. A areia seria aquela comum quando você vai numa praia e você chega e começa a visualizar os grãos delas são mais espaçados, né, são maiores, e a sensação dela ao toque, quando você pega uma parte, né, uma fração desse, e esfrega a sua mão, a sensação é uma sensação de aspereza, né? E aí a silt, que não é tão comum, não é tão vista, mas no Amapá é mais fácil da gente conseguir reproduzi-la, ou mostrar qual seria essa parte, né, essa fração do solo. Para quem já jogou o futilama sabe o que eu estou dizendo. Ela não é uma partícula de argila, porque ela não tem uma pegajosidade tão grande, né? Mas quando você pega o silt, ou uma fração do solo que tem uma alta proporção, um alto percentual de silt, a sensação ao toque é algo similar à seda. Por isso que se diz ao toque algo à sedosidade, né? Então, em razão disso, são, como vocês observam no quadro 2, são partículas que têm tamanhos, né, diâmetros
ou em micrômetro ou em milímetro, diferentes, e é óbvio que em razão desse tamanho da sua partícula, quando postas em suspensão, elas vão ter um tempo de decantação, de sedimentação, melhor dizendo, diferente, né? E aí vocês podem observar que na parte central nós temos o silt e a argila em suspensão ainda, e aí no da direita apenas as partículas de argila ficam em suspensão. Isso se eu fizesse uma avaliação temporal, né? Lado esquerdo o tempo zero, e aí em função do tempo o que ficaria na proveta em suspensão aí seria apenas a argila. E aí fica a provocação para vocês, fica a discussão para vocês de se eu tenho um laboratório, mesmo que seja da área da engenharia, né, ou da área de estradas, ou da área de mineração, por que não utilizar, junto a alunos do ensino médio aí no IFAP, né, junto a alunos da licenciatura, experimentos vinculados à física do solo para que nós pudéssemos ampliar esse horizonte de conhecimento dos nossos estudantes. Aqui, do inglês, ele usa como hidrômetro, mas vulgarmente, ou popularmente, a gente usa aqui o densímetro de Boyucos. Boyucos foi o cientista que elaborou essa metodologia de sedimentação de partículas em física do solo. Dentro da mecânica, é fato, né, a gente já tem algumas consolidações de conhecimento, mas aqui eu trouxe duas imagens que eu acho que são bem interessantes e bem práticas do cotidiano de quem trabalha com as ciências do solo dentro das agrárias, né? Aí você tem a possibilidade, só um momento, você tem a possibilidade de enxergar do lado esquerdo, né, uma limitação das raízes em relação à compactação. É óbvio que dentro da mecânica, aí quer seja mecânica, independente de ser do solo ou não, mas você tem uma amplitude de conhecimento que poderia ser abarcado, né? Eu trago aqui um exemplo prático, que aí o licenciado, né, o futuro licenciado, vamos imaginar que no futuro próximo algum desses, ou até mesmo como experiências a serem replicadas pelos professores da física, né, que estão aí, um aluno vem a ser contemplado num concurso público, passa para trabalhar em Serra do Navio, por exemplo, numa escola que não vai ter uma determinada estrutura, e aí ele fica com determinadas limitações de atividade, ou até mesmo com replicando conhecimentos que são distantes da realidade da comunidade, né? Então, possibilidade de experimentar, né, o crescimento, o desenvolvimento de uma planta utilizando condições de compactação distintas seria, por exemplo, uma forma prática e aplicada da física do solo para tentar definir ou até mesmo contextualizar algo vinculado à pressão, tensão e até mesmo cisalhamento. Quem é da área da física sabe o que eu estou falando. E aí no lado direito você teria a distribuição de curvas de pressão num perfil do solo, né? Aí vocês observam, quando eu falo o termo perfil, seria porque o solo apresenta essa tridimensionalidade, né? Comprimento, largura e profundidade. E aí vocês conseguem enxergar que dependendo da condição do solo, né, em relação à presença de água, né, o conteúdo de água nesse solo, né, lado esquerdo, solo seco, solo normal, solo úmido. Você consegue observar aí na prática uma pressão de infiltração de pneu diferenciada. Isso aí, esse caso eu já vejo mais próximo em condições de ensino de física no ensino médio, né? Essa realidade aqui já é mais próxima. Essa vinculada à limitação radicular, compactação mecânica, eu confesso que até agora é algo que pode ser discutido, ou até mesmo enxergado num espectro maior. Dentro da área do solo, nós teríamos várias
possibilidades, né? Aqui eu trago alguns materiais que são interessantes. Eu lembro que o professor Ellis, a época que foi nosso colega de trabalho lá em Laranjal do Jari, até ensinando a disciplina, salvo engano, de física aplicada, trabalhou alguns conhecimentos da física mais voltados para a realidade dos alunos da reforma agrária, né, de assentados da reforma agrária, utilizando a construção de um carneiro hidráulico. Depois ele pode confirmar isso para a gente. Eu acredito que foi uma atividade bem proveitosa enquanto profissional. E aí... Pois não? Isso mesmo, né? Eu fiz esse carneiro hidráulico com os alunos, foi bem bacana a dinâmica. Eu acho que contribuiu muito com o conhecimento local deles, né? Foi bem bacana mesmo. Eu lembro, Elis, que assim, uma das virtudes é que eu tenho uma memória boa, e eu lembro que você, junto com os alunos, lá primeiro no laboratório de física, né, iniciaram a construção do carneiro hidráulico, né? Então, assim, todo passo a passo, como se fosse uma receita de bolo, vendo quais eram as etapas e quais eram os materiais necessários para a construção. E depois de toda essa constituição desse material, vocês fizeram um teste, até com um balde de manteiga, alguns alunos fazendo a elevação dele para que acontecesse e ocorresse o funcionamento dele. E é justamente isso que a gente está trazendo aqui. Algumas situações fato, já ficam mais fáceis de visualizar a aplicação da física do solo, né? Mas isso eu tenho certeza que para aqueles estudantes lá do PRONERA, né, do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, foi uma forma muito mais contextualizada e muito mais próxima da realidade, e aquele conhecimento certamente ele vai ficar consolidado para o resto da vida. Verdade. É isso aí. A ideia era essa mesmo, fazer algo mais próximo deles, né? Que pudesse contribuir com o que eles faziam no campo, né? Pudesse ajudar eles de alguma forma. Exatamente. Eu acredito que essa ressignificação da educação, né? Eu acho que é o pontapé inicial para que a gente consolide. Eu não sei se algum de vocês já conseguiu ouvir isso, mas é muito comum, por exemplo, na área da matemática, a gente ouvir um aluno chegar e dizer: mas professor, onde é que eu vou utilizar matrizes? Eu estudo matrizes determinantes, onde é que eu vou utilizar isso na minha vida? Então, assim, às vezes fica distante, né, essa compreensão de onde aplicar, de onde eu vou ter essa informação, esse conhecimento no meu cotidiano. E aí, eu era, inclusive, um dos no ensino médio que dizia onde é que eu vou utilizar a matriz, e eu utilizei um dos tipos de matriz, a matriz baconiana, para fazer o meu delineamento experimental do meu doutorado. Então, queimei minha língua, e acredito que muita gente, depois que começa a enveredar para esse universo mais aplicado, eles queimam também. Então, aqui, quando a gente trata de água no solo, eu teria um esqueminha, né, do professor Richter. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas tive muitas histórias dele, porque ele foi o orientador do meu orientador. E aí ele fala basicamente como se dá essa dinâmica, né, esse balanço de água no solo, né? E aí nós teríamos algumas setas verticais ascendentes e descendentes, né? Então teria a irrigação, o escorrimento superficial, que também em alguns livros vocês vão ouvir a terminologia de deflúvio superficial, né, que seria aquela água que, ou por irrigação ou por chuva, ela não chega a adentrar ou ela não infiltra no perfil do solo, mas ela acaba tendo a influência direta na superfície em termos de umidade. Aí o S seria o armazenamento da água do solo, a ascensão capilar, né, que é uma prática que eu, quando trabalhava física do solo, e que hoje eu não tenho mais vinculação com a disciplina aqui no campus de Princesa Isabel, mas quando os alunos me procuram para tirar algumas dúvidas, a gente sempre fala que na casa das nossas avós sempre tinham um vaso de planta, e aí em alguns casos elas deixavam a água num recipiente a parte de baixo do vaso, e por um procedimento de ascensão capilar teria a absorção dessa água e elevando ela
para os horizontes mais superiores, né? E aí você tem precipitação, evapotranspiração, drenagem profunda, e tem processos físicos e matemáticos que podem também ser utilizados dentro do ensino. Aí, aqui, em termos laboratoriais, eu poderia trazer para vocês uma experiência que é uma determinação de quantidade de água, né? O conteúdo de água disponível no solo. E aí seria essa imagem adaptada do professor Paulo Libardi, que essa água disponível do solo, ela vai depender de várias condições, né? Se o solo ele tem mais poros ou tem menos poros, se esses poros eles são macroporos ou são microporos, tudo isso faz com que esse conteúdo de água esteja disponível no solo ou não. Na prática, eu gosto de utilizar um exemplo bem simples, que é você, numa condição de areia de construção de uma duna, você coloca um recipiente de 10 litros despejando nos seus pés, a capacidade de absorção dessa água pelo solo ela é muito grande, de forma tal que as partículas elas são grandes, então quanto maior a partícula, maior o distanciamento entre elas, consequentemente os espaços porosos são maiores, e a partir daí a capacidade de escoamento ou de dinâmica de água vai ser maior também, né? E aí, quando você começa a visualizar esse esqueminha, você vê duas siglas, CC e TMP, né? Aqui está faltando um E no final, é ponto de bucha permanente. Acho que foi a logomarca do Instituto que cobriu. Mas, na realidade, seria o seguinte, essa capacidade que o solo tem de absorver água, ela fica entre essa condição de o solo ser saturado, ou seja, todos os espaços porosos estão preenchidos por água, e aí, em relação com essa não reposição, ou por irrigação, ou por chuva, essa quantidade de água ela vai se deslocando, vai sendo perdida com base no balanço de água no solo, e aí pode chegar numa condição mais crítica, que seria esse ponto de murcha permanente. E esse ponto de murcha permanente é um ponto que é utilizado nas ciências agrárias para que a gente consiga enxergar que a capacidade de absorção da água junto ao solo é tão grande que as raízes não têm capacidade de retirá-las, né? E aí, dentro do laboratório, é feito uma metodologia para determinar isso, utilizando a panela de pressão, é a tecnologia que se usa, a metodologia de Richard, panela de pressão. Você coloca quantidades de solo, né, pré-estabelecidas e pesadas em balanças de precisão, e aí você emite uma determinada pressão para verificar, dentro dessas características, quanto de água teria esse solo e o quanto que isso pode impactar, por exemplo, no desenvolvimento radicular, consequentemente, na produtividade. E aí é uma possibilidade também de se utilizar desse conhecimento na área do ensino, né? E aqui, no lado direito superior, nós teríamos os tensiômetros, que seriam... deixa eu só ver a hora aqui que eu estou falando para não falar muito. Os tensiômetros seriam instrumentos, né, que são utilizados para medir a quantidade de água no solo, né, e é ainda hoje utilizado, ou uma das técnicas utilizadas para se mensurar a água disponível para as plantas. E aí, essa daí poderia ser uma ferramenta, assim como eu citei a condição do professor Elis lá com o carneiro hidráulico, poderia ser utilizado também a construção desses tensiômetros e acompanhamento, né, do desenvolvimento de plantas em relação à pressão ou outros conhecimentos aplicados que vocês podem visualizar muito mais que eu. E além disso, nós teríamos outras áreas, né? A própria hidrodinâmica que pode ser utilizada, esse tipo de conhecimento de física do solo para a contextualização dos conhecimentos, tá? Dentro da área de gases do solo, ou do ar do solo, né, a gente viu lá no início que nós temos a fase sólida, que seria o material mineral e orgânico, a fase líquida, que seria a água constituída no solo, ou também a água constituída na biota, nos micro-organismos presentes naquele ambiente, mas também o solo ele é constituído de fase gasosa, ou fase de gases, né? Então, o que seria essa fase de gases? Na realidade, nada mais é do que os poros, né, quando eles não estão preenchidos por água,
Por isso que o exemplo lá do mesmo vaso da nossa casa da nossa avó, quando ele está muito seco, quando você adiciona água com algum recipiente, você consegue enxergar a superfície borbulhar. Na realidade, seria o que? A água ocupando os espaços porosos do solo e expulsando alguns gases, a exemplo do oxigênio, do dióxido de carbono, né? Aqui a gente tem um capítulo específico, né, sobre gases do solo lá no livro do professor Kirigin Valier. E aí, no lado esquerdo, a gente tem um esquema de fluxo axissimétrico, né, que seria vinculado a geometrias circulares, e aqui demonstrando que existe entre a raiz e o solo, nós teríamos um fio de água, e para quem não sabia, pensava que as plantas, ou as raízes das plantas não respiravam, as raízes das plantas respiram. E aí, fisiologicamente falando, o processo de respiração seria a entrada de oxigênio e a expelição ou a saída de dióxido de carbono, diferentemente do processo fotossintético, né, que nós temos a inserção do dióxido de carbono e a retirada, a expulsão do oxigênio no ambiente. E aí, para aqueles amantes de equações, de fórmulas matemáticas, nós temos uma infinidade, né? Infinidade de derivadas, infinidade de processos matemáticos para predizer alguns conhecimentos dentro da física, né, do solo especificamente. E aí com gases não seria diferente, aqui eu trouxe só para exemplificar, né, que vocês poderiam utilizar isso dentro de uma área específica dentro de uma área específica da física, né? Existe a área da lei dos gases, tem uma lei específica que é a lei de Fick, né, a lei do fluxo difuso do ar no solo, e aí tem possibilidade de vocês replicarem esse tipo de conhecimento dentro de sala de aula, contextualizando um cenário real e aplicado que o aluno consiga enxergar ainda mais isso, né? E aqui ele basicamente mostra essa relação entre profundidade e consumo de oxigênio, né? É óbvio que quanto mais próximo da superfície, o consumo de oxigênio ele é bem maior. E isso também é justificado cientificamente porque a maior proporção de raiz de uma planta, ela se encontra, principalmente se forem plantas gramíneas, né, nos primeiros 40 centímetros do solo. E aí, se forem plantas dicotiledôneas, como feijão ou até plantas florestais, né, você vai ter um desenvolvimento de raiz bem profundo. No entanto, esse aproveitamento ou esse consumo de oxigênio ele se dá mais nos primeiros 20, 40 ou até 60 centímetros do solo, dependendo da espécie. E aí, dentro da área da pesquisa, aqui eu já vou trazer para vocês um exemplo que não é das ciências agrárias, né? Isso aqui é um colega que nós temos, ele é filho de um conterrâneo lá da área da cidade de Areia, e hoje ele é radicado na Universidade de Stuttgart, né, o Eric Partelli. Ele é brasileiro, né, formado em Física na Universidade Federal de Pernambuco, e aí teve estágio doutoral também na Universidade Federal do Ceará, e hoje é professor na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, e trabalha com física da matéria condensada. E aqui é para mostrar para vocês a possibilidade de aplicação do conhecimento. É óbvio que eu não tenho conhecimento aprofundado sobre o tema, porque aqui é especificamente da física, né? Essa mensuração e simulação de dinâmicas de partículas em ambientes de duna, nesse caso nos lençóis maranhenses, mas para mostrar para vocês a possibilidade, e por que eu trouxe as dunas, para mostrar para vocês que, por mais que seja uma duna, mas o solo é um solo arenoso, tem uma partícula maior, e a velocidade do vento, como está sendo mostrado nessa figura 6 aí, ela vai ter uma replicabilidade maior nesse carreamento das partículas. Isso é para mostrar para vocês essa correlação da aplicação do conhecimento físico dentro da geomorfologia ou dentro da física do solo, tá? E aí, alguém pode estar se perguntando, professor, mas aí essa revista ela é extraída dentro do Science Direct. E aí, em Princesa Isabel, vocês têm
licença para acessar, ou o senhor pagou 30, 40 dólares para acessar esse paper? Na realidade, eu recomendo para meus estudantes, e aí, para quem não conhece ainda, isso aqui é uma base de dados, né, onde você pode acessar pelo DOI, né? Cada artigo científico publicado na Elsevier, ele tem um DOI, por exemplo, e aí você usa esse link, é o Sci-Hub, que é uma forma de desbloquear, né, ou tornar esse arquivo com acesso livre para que toda e qualquer pessoa do planeta possa ter de forma gratuita esse acesso à informação. Isso aí é uma cientista que ela é revoltada com base de dados paga, né? E aí, como muitos desses dados são financiados com recursos públicos, ela utilizou do seu conhecimento de linguagem de programação. Eu não coloquei o site porque ele muda e, dependendo da condição, ele é situado num país que tem as suas leis, né, de direitos autorais mais flexíveis. Então, às vezes você vai observar lá, ele está numa base na Ucrânia, numa base da Rússia, numa base lá do Oriente Médio, enfim. Mas para quem tiver interesse e curiosidade, ao invés de pagar 40 dólares no artigo, você pode muito bem acessar, colocar o DOI, e foi assim que eu fiz com o arquivo do Eric Bartel. Tá? E aí, em relação a essa questão da aplicação de pesquisa, eu trouxe um pouco do que eu usei na minha tese de doutoramento, né? Na realidade, contextualizando um pouco para vocês do que eu trabalhei, a gente utilizou, na realidade, na época, entre 2009 e 2010, em 2010 eu passei no concurso do IFAP, já tinha feito uma parte do meu experimento, tive que retornar, né, a Paraíba para concluir a parte experimental. E aí, nesse período, entre 2009 e 2010, a Petrobras estava incentivando e estimulando a produção de girassol, ou pesquisas em girassol, com a finalidade de produção de óleo, né? A Petrobras estava com aquela pegada da bioenergia. E aí, a minha tese de doutorado foi a primeira tese de doutorado do estado da Paraíba a fazer essa correlação de regime hídrico e fertilidade, né? Eu trabalhei em condições de casa de vegetação, que vocês estão vendo aí, são em plantas em vaso, né? Temos aqui também, hoje, o doutor Doroteu Honório, que é um colega, enquanto eu fazia o meu doutorado, ele fazia o mestrado. Nós trabalhamos com a espécie de girassol, uma cultivada da Embrapa, né, específica para a produção de óleo. E a ideia do experimento era basicamente a seguinte: a gente conseguir compreender, dentro dos 3 solos mais representativos do estado da Paraíba, como se dava, ou qual era o melhor arranjo, né? Aí vem a questão da matriz experimental, qual seria essa melhor interação entre a quantidade de água disponível no solo e os fertilizantes comumente utilizados no estado do Rio Grande do Norte, que já era um estado consolidado em termos de produção de girassol com finalidade de bioenergia. E aí o diferencial da física dentro dessa nossa atividade foi o seguinte, que eu poderia, por exemplo, utilizar o tensiômetro, né, para fazer a determinação da mensuração de água no solo. E aí, nesse aspecto, a gente utilizou, o professor Hugo Carvalho, ele tinha um equipamento, esse equipamento que hoje é uma das tecnologias, hoje eu digo assim que já faz, digamos aí, da defesa, nos dias atuais já faz 8 anos, né, que eu defendi minha tese, mas é um equipamento que vem sendo utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos com muita frequência, que é o chamado de FDR, né, que traduzindo a sigla do inglês seria reflectometria no domínio da frequência. Então, na realidade, ele vai utilizar um conceito chamado, acho que os professores da física conhecem muito bem, que é a constante dielétrica. E aí, o que é que a gente poderia ter, o que é que a gente poderia ter feito? Eu poderia muito bem ter usado um tensiômetro para medir essa quantidade de água. No entanto, a precisão do tensiômetro ela é diferente de outros equipamentos, né? Uma das desvantagens
desse equipamento, do FDR, seria você ter um alto custo inicial, né? E a necessidade de calibrar esse equipamento. Então, a gente tinha uma condição, se vocês observarem aí do lado esquerdo, nós temos os recipientes, né, que são vasos de 120 litros, e aí você tem essas tubulações brancas, que elas são utilizadas para você inserir o equipamento. Esse equipamento ele tem um sensor na sua ponta, que ele gera essa frequência, como vocês estão vendo aqui na região central, né? E aí ela é gerada dentro do cano e é passada para o interior do solo, fazendo justamente essa verificação da quantidade de água presente. E aí, como a gente fazia essa medição diária, né? Então, vamos imaginar, hoje eu faço a medição com o equipamento, ele me dá, vocês podem ver aí, eu tenho uma tela de um equipamento, ele vai me dar um número. Esse número eu jogava numa tabela, e essa tabela me dizia em quantos ml de água eu precisava repor para que eu tivesse 100% da capacidade de campo, como era um dos tratamentos lá, ou seja, ter todos os espaços porosos preenchidos por água. E aí, no dia seguinte, eu faria a verificação de novo e, em função desse quantitativo da evaporação, se fosse muito alta ou muito baixa, eu iria repor a quantidade de água baseado nessas medições. E aí, só para que vocês entendam uma dinâmica interessante, é nessa figura do lado direito embaixo, que ela demonstra um fluxo preferencial de água quando você instala uma tubulação incorreta, né? Então você tem a área molhada, você tem a área seca, e aí você também precisa fazer medições, como vocês estão observando aí, na parte central, que seria por camadas, né? De 10 em 10 centímetros, para que a gente não ficasse só e somente a 10 centímetros de profundidade e aí acabasse impactando, por exemplo, a não leitura de água existente nas áreas mais profundas. Dentro da área da extensão, eu poderia citar aqui dois exemplos. Do lado esquerdo é uma situação nacional, do lado direito é uma situação que nós aplicamos aqui na nossa região. Se vocês observarem aí, o projeto Solos na Escola é um projeto concebido e pensado pelo professor Marcelo Lima, lá na Universidade Federal do Paraná. Esse daí é a base do conhecimento desses projetos de educação em solos. Então, para quem é da área da licenciatura e tem pretensão de conhecer um pouco mais sobre essa área, vale a pena dar uma conferida. Eles têm o que eles chamam lá experimentoteca de solos, tem várias propostas didáticas e pedagógicas para o ensino da ciência do solo, e aí, nesse caso, vocês que têm essa capacidade, essa visão ampliada, podem incluir, internalizar essas discussões dentro do conteúdo programático e dentro desse portfólio que vocês têm, né? Então, aqui, basicamente, o que foi que eles fizeram? Eles construíram um simulador de erosão, né? Nós temos 3 recipientes, um deles com vegetação superficial viva, no meio, na parte central, em decomposição, e do lado direito, um solo descoberto, né? E aí, associado a isso, vocês podem observar que eles têm 3 torneiras, e aí eles abrem essa torneira, e em função desse contato da água do solo, se vocês observarem aqui do lado direito, tem um quadrinho aqui, que é um processo chamado de efeito splash, do impacto da gota de chuva. Isso aí, em alguns casos, é medido fisicamente e matematicamente, né? Então, aí, para quem gosta muito de física experimental, é também uma área interessante a se pensar. E aí vocês conseguem observar, nessa parte que nós temos aqui, a coloração da água com a presença e com a ausência de vegetação na superfície do solo. E aí são inúmeros desdobramentos que a gente tem em possibilidades de utilização, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. E no lado direito foi uma situação que nós fizemos junto a um evento que nós temos aqui, que é o intitulado de Feira do Agricultor. E aí nós
levamos esses conhecimentos que são aplicados com as estudantes, aqui no caso, uma aluna da especialização em gestão ambiental de municípios e duas da área de gestão ambiental. Nós fomos justamente demonstrar, né, como nós temos uma situação de vegetação diferente do bioma amazônico, né, na Caatinga você tem vegetação mais rala, com menos folha, com folhas que caem ao longo do ano, e aí nós só utilizamos essas duas condições para trazer mais próximo da realidade. Né? Então, é bem interessante que você consegue ver pessoas com um grau de instrução baixíssimo, mas preocupadas e interessadas em conhecer alguns temas ou alguns assuntos da área da academia, e quem sabe, como a gente viu lá, pessoas até opinando, sem conhecer ou sem ter uma noção conceitual, mas opinando e falando de maneira correta sobre os processos que vinham acontecendo. Já chegando próximo do fim, eu coloco aqui como possibilidades e desafios, né, aplicações interdisciplinares desses conhecimentos. Vocês têm uma capacidade grandiosa de inserir esses temas dentro do processo de ensino-aprendizagem, ou dentro da formação de profissionais na área de licenciatura, ou até mesmo de estudantes que estejam saindo das séries finais e do ensino médio, vislumbrando a faculdade. Isso também tem uma capacidade grandiosa de você despertar o interesse pelo conhecimento científico, pela alfabetização científica. Então, fica aí uma dica para vocês e uma provocação que eu faço que acho interessante. A elaboração de material referencial no tema, aquilo que eu vinha falar, se vocês procurarem na literatura sobre algum material sobre física do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, ou ciências das séries finais, né, atrelando o conhecimento físico com a ciência do solo, ou física do solo, eu digo sem medo de errar que vocês vão encontrar pouquíssimas coisas espaçadas. Então aí é um universo muito grande. E aí, quem sabe, depois dessa nossa conversa de hoje, possa ser que tenha alguém aí interessado em realizar o trabalho de conclusão de curso na licenciatura em Física, com o tema de Física do Solo, né, ou com essa articulação, ou quer seja experimental, ou até mesmo de um processo de ensino-aprendizagem. E aí, como considerações finais, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, agradecer ao Williams aí pelo contato, dizer que a gente fica à disposição, caso possa colaborar, mesmo que de maneira remota, em algumas discussões que venham a se desdobrar. E é isso, pessoal. Eu acho que é dessa forma que a gente acaba construindo uma educação mais significante e mais próxima da realidade dos nossos estudantes. Fica aí também o meu contato, meu e-mail, caso alguém tenha interesse de buscar mais alguma informação ou de algum material, e a gente fica aberto aí a algum questionamento caso haja. Valeu, um abraço. Opa, obrigado, Vinícius. Foi uma palestra assim riquíssima em termos de conteúdo, né? Eu, em razão de eu já ter lido algumas coisas e tudo mais, então até relembrei muitas coisas da época do mestrado que tu foi falando, eu fui relembrar. Então, agradecer mais uma vez, assim, foi em termos de conhecimento, foi bastante interessante. E a gente abre aqui para o público que quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, aí podem ficar à vontade. Enquanto aparece alguma pergunta aí, eu queria levantar, né, uma discussão aqui. Não sei se seria uma pergunta exatamente, mas seria uma discussão, né? Eu lembro até do começo ali da palestra, e eu lembro que isso entrou até na minha dissertação, quando eu estava escrevendo o mestrado, a questão do conceito, né, do solo, que o engenheiro civil, ele tem uma concepção do que é o solo, o geólogo tem uma concepção do que é o solo, enfim, né? E aí eu deixo o questionamento para vocês, colegas formados em física, e os alunos também. Qual é
o entendimento que vocês têm e qual é o conceito para vocês de solo, né? Eu fiquei imaginando assim, interessante, a gente tem, é, esses profissionais, eles têm o entendimento, a compreensão, o solo, né? Então, para a engenharia civil, o solo é sustentação, né? Enfim, e para nós colegas físicos, o que é o solo? Dentro da perspectiva da gente poder trabalhar isso de uma maneira transdisciplinar, enfim, de a forma como se queira, né? Qual que seria, né, o conceito que a gente fosse atribuir ao solo, uma vez que é um conceito que não é fechado, é um conceito que é aberto e que deve atender ali a necessidade da área que vai se fazer a utilização dele, né? Então eu deixo aí o questionamento em aberto aí. Se alguém quiser comentar em cima disso aí, pode ficar à vontade. Até o Vinícius também, se quiser comentar aí, pode ficar à vontade. Vou tentar jogar mais um inferninho nessa colocação. Eu tenho uma pergunta. Pois não, Elis? Perguntar o seguinte: tu acha, Vinícius, que essa vertente da física do solo poderia ser utilizado dentro do curso de licenciatura como um tema para trabalhar interdisciplinar com os alunos de licenciatura? Assim, no caso, agregando um professor de agronomia, né, caso houvesse no campo, né, dentro da área da física, é viável esse tipo de aplicação, de estudos? Eu digo que não só é viável, como a gente já fez essa experiência aqui, Elis. Eu tinha, logo quando eu cheguei aqui no campus, em Princesa Isabel, nós temos o professor Carlos, que é professor da área de física, e aí a ideia inicial, quando ele trabalhava alguns temas, principalmente voltados à pressão, à cinemática. Engraçado que, às vezes, eu posso até estar equivocado, mas quando você pega um livro de física, cinemática traz muito carro, né? É impressionante o tanto de carro que tem livro de física que fala de cinemática. E eu dizia para ele, até que ponto a gente pode fazer uma inter-relação com plantas nativas, né? Ou dinâmica, por exemplo, uma minhoca se deslocando no perfil do solo, dentro do interior do solo. Então, assim, a gente quando fazia esse tipo de diálogo, meio que extra sala de aula, ele pegava esse conhecimento e acabava replicando dentro do curso de meio ambiente, né? Que aqui fica fácil porque a gente tem, por exemplo, curso de informática, curso de meio ambiente, curso de edificações. Assim, por exemplo, mecânica do solo, é muito comum. Às vezes, quando eu ministrava disciplina de segurança, aí o aluno falava alguma coisa e a gente tentava correlacionar esses conteúdos, né? Mas quando você pega, sei lá, vou tentar aqui um exemplo, hidrostática, né? Você tem aquele recipiente lá paradinho, né? Você tem os furinhos lá, mas até que ponto, por exemplo, você contextualiza um agricultor que tem um recipiente na sua propriedade, que tem interesse de fazer um bombeamento, no entanto, ele está perfurado, está tendo um vazamento. O vazamento é maior quando você tem uma profundidade maior ou quando ele está mais próximo da superfície. Então, assim, são situações simples, mas que, quando o aluno começa a enxergar, elas ficam bem mais próximas, né? Então, às vezes você vai, sei lá, vocês são da física, vocês sabem muito mais que eu sou só um enxerido nessa área. Mas você tem lá os princípios lá de Bernoulli, que a gente usa muito na irrigação, né? O cara está utilizando esse conhecimento do Bernoulli lá na física, ele está ensinando, né, a hidráulica lá para o pessoal. Mas aí quando você chega e coloca que é um sistema de irrigação, aí quem daqui tem na sua família alguma área produtiva, né, ou alguém que trabalha com alguma cultura, ou com alface, ou com milho, faz irrigação, usa o quê? Não, eu uso um sistema pressurizado. Aí você já começa a fazer essa interligação e o cara diz, aqui sim eu tenho capacidade de aplicar esse meu conhecimento. Entendeu? Então, às vezes, a minha pretensão, quando eu falei com o Williams, era justamente nesse sentido, era tentar trazer para os profissionais, aí vem quem está em fase de licenciamento, né, ou quem está concluindo a sua licenciatura, ou quem já é licenciado,
de conseguir enxergar isso aí. Ó, Vinícius é agrônomo, mas ele me deu uma dica sobre um conteúdo que até então eu só via carro e trem, né? Então, assim, às vezes você diz, mas os exemplos que tem lá no livro de física básica, uma luz caindo dentro de um trem num período de tantos segundos, né? E às vezes a gente comenta aqui, tem determinadas plantas nativas que, em determinada época do ano, cai uma folha, cai uma planta, cai uma forma de semente, estudar essa questão do alcance de determinadas sementes que são replicadas. Então, assim, são conteúdos que têm a possibilidade de você integrar e incluir dentro da discussão, entendeu, Elis? Eu acho que não é algo tão distante. E aí vem também o desafio de você conhecer um pouco de quem é o seu público, né? Aqui eu sempre tenho esse cuidado, essa preocupação de fazer aquela avaliação diagnóstica, né? Como alguns profissionais da área da educação chamam, né? Eu gosto também de chamar de teste de sondagem. Então eu conheço um pouco de quem é esse meu público e a partir daí eu já começo a associar como eu posso trabalhar esses conteúdos, né? Então, eu tenho aqui alunos que são oriundos de comunidades quilombolas, eu tenho aqui alunos oriundos de comunidades indígenas. Então, às vezes você, até mesmo para tirar uma dúvida, o aluno diz, professor, eu não compreendi. Aí, quando você pega essa informação e diz, não, na realidade é o seguinte, essa conversão de unidade aqui se dá mais ou menos da seguinte forma. Imagina que lá na tua comunidade tu tem uma determinada situação. Aí ele já começa a entender e trazer para ele a realidade da localidade, entendeu? Então, eu acredito que isso aí não tem muita dificuldade de fazer, não. E não necessariamente precisaria ter o agrônomo. Eu acredito que vocês, como profissionais da licenciatura, têm uma capacidade muito maior do que nós. Porque aí você tem o conhecimento técnico da física, né? Quando você pega lá a lei, o PVNRT, né, que é o princípio da lei dos gases, né? Eu sei o básico, mas quando você vê desdobramentos, aí você vê a aplicação, por exemplo, de gases no solo, uma situação como eu dei o exemplo lá de colocar uma quantidade de água no recipiente e aquele gás está sendo expulso. Então, assim, a capacidade que vocês têm de aplicar isso dentro de sala de aula, meu amigo, isso é uma infinidade, mano. Tem uma pergunta ali, Vinícius, do Matheus Benício. Ele diz assim, fiz curso técnico em aquicultura e em nossa matriz curricular temos que saber noções de física do solo. Na sua opinião, acreditas que seja viável passar esse conteúdo não apenas para cursos técnicos, no qual esse conteúdo é essencial, mas para alunos do ensino médio que estão tendo o primeiro contato com a ciência e disciplina física? Aí sobre a palestra foi show, nas palavras dele. O que tu diria a respeito? É o Matheus Benício, é? Isso. Eu primeiro quero agradecer aí o feedback que ele deu, né? Eu gosto muito de usar essa palavra, viu, Matheus? Show de bola. Agradeço muito aí a tua colaboração nesse feedback. E, assim, na aquicultura, eu vou te dizer uma aplicabilidade bem prática, né? Vamos imaginar que eu queira produzir camarão, né? Aqui na região de Princesa Isabel ou no Nordeste. É muito comum você produzir camarão em cativeiro no Rio Grande do Norte, né? A maior produção de camarão em cativeiro aqui próximo de nós é no município de Tibau do Sul. E para você ter uma ideia, a construção desses tanques se dá utilizando princípios básicos da física do solo. A exemplo dele de compactação, né? Porque se você não fizer uma compactação adequada, se você não expulsar ou não destruir os espaços porosos, você vai ter um reservatório que vai ter problemas com infiltração, consequentemente você vai ter prejuízos comerciais, né? Você vai ter um gasto financeiro muito alto. E aí eu concordo com essa tua colocação de que existe a necessidade da gente utilizar esses conteúdos, principalmente pela visão, por exemplo, do aluno que entra no ensino médio. Hoje em dia, qual é a perspectiva dele, na maioria dos casos? É galgar um ensino superior por meio do Enem, né? E o Enem hoje, ele traz discussões nas provas, né? Eu por mais que não seja professor das áreas propedêuticas, né? Das ciências exatas mais propedêuticas, ou, enfim, da matemática, da física, da química, mas eu gosto de acompanhar as provas e a gente observa que muito das provas
né, e muitos conteúdos que são cobrados nas ciências da natureza têm uma relação muito próxima com as ciências agrárias, com o ensino da ciência do solo. Então, se o aluno começa a ser convidado, digamos assim, a acompanhar esses conteúdos ou discutir esses conteúdos com os professores, não só no ensino médio, mas, por exemplo, no ensino de ciências lá, né? Aí eu peço desculpa por não ter o aprofundamento na área da física, mas até que ponto, dentro daquele formativo educacional das séries iniciais de ciências, como é que eu poderia usar a ciência do solo, a física do solo, para explicar a ciência para o estudante? Né? Então, para quem é aluno, eu acredito que quanto mais contextualizado for esse conhecimento, e aí a física do solo, a ciência do solo traz essa capacidade grandiosa de você trazer exemplos, quer seja experimentais, quer seja condições de ensino básico, quer seja de projetos de pesquisa, elaboração, aquela da metodologia Learning by Doing, né, do faça você mesmo, que hoje é uma ferramenta muito aplicada. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades. Eu certamente sou um entusiasta de que isso, e eu gostaria muito que, por exemplo, no Instituto Federal do Amapá surgisse algo consolidado, né, por meio de um estudante da licenciatura que pudesse nos apresentar uma possibilidade dessa, né, aplicada. Certamente seria um dos grandes pioneiros, caso fizesse. Legal, queria só complementar também a fala, né, do Vinícius também, em função da pergunta ali do Matheus. Na verdade, é o que a gente sempre espera, né, e que a física ela não seja uma coisa isolada, né, que ela precisa ser integrada, né, ela precisa ser contextualizada, como o Vinícius estava falando, né, tu abre o livro do primeiro ano, tem um carro, né, só tem carro, é carro para lá, carro para cá, é um trem, enfim. Aí muitas das vezes a gente não, o trem faz mais de 10 anos que não passa aqui em Porto Grande, né? Aqui em Macapá, Porto Grande. Então, tem aluno aí que tem gente que nasceu e nunca viu trem na vida, né? A não ser no livro de física ali. Então, é uma coisa que a gente, eu pelo menos enquanto professor de física, eu bato muito nessa tecla, né? De trazer um ensino mais contextualizado, né? Dentro aproveitando o conhecimento prévio que o aluno tem. Então, assim, eu como professor de física, eu acredito sim que isso, né, dentro de um conteúdo de física contextualizado, isso necessariamente, né, tem que estar presente né, para os alunos, seja do ensino fundamental ou seja do ensino médio ou do superior, enfim, de todos os níveis e modalidades. Inclusive, se me permite, quando você fez essa colocação aí, é algo que eu também venho batendo com os alunos de licenciatura em Ciências Biológicas, porque dentro da área da educação ambiental, a gente observa com muita frequência, né, é muito recorrente, você se deparar com materiais, né, para educação ambiental, para criança, por exemplo, que traz girafa, que traz elefante, e o aluno não conhece a biodiversidade da sua localidade, né? Não conhece as suas plantas, não conhece os seus animais. Então, assim, é uma questão de identidade, né, também, precisa ser explorada dentro dessa educação contextualizada. Mas tranquilo. O Davi fez um agradecimento ali, né, assim como o Paulo também, o Gerson agradeceu, eles comentaram ali que fizeram anotações ali, né, foi muito proveitoso. E mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou questionamento? Acredito que não, né? Então, eu queria só dizer, Williams, que a intenção nossa era justamente essa, né? Quando a gente acompanha aí a tua fala e alguns colegas tomaram nota, né, sobre alguns aspectos, isso aí já valeu, né, o esforço. A gente está aqui hoje, um período de pandemia, quase 9 horas da noite,
debatendo educação, né, voltada para o ensino de física, física do solo, enfim. Eu acho que a minha ideia era justamente essa, era provocar e tentar fazer com que as pessoas pudessem enxergar múltiplas possibilidades, entendeu? Mas até agora ninguém deu o conceito de solo para física, não. E aí vai ficar devendo. Vamos dormir pensando nisso aí. No próximo encontro a gente debate qual é o conceito de solo na concepção dos físicos, né? Então, é isso aí. Bom, então eu queria mais uma vez agradecer, né, a presença de todos aí, disponibilidade desse tempo, o Vinícius também, enfim. E eu vou abrir para as considerações finais do Vinícius e em seguida a gente dá por encerrado a palestra, ok? Beleza. Não, só agradecer também. Eu fico muito grato de participar desses ambientes, né, que a gente possa discutir, dialogar e pensar um pouco fora da caixa, né, quebrar paradigma, trazer elementos mais próximos da realidade para que a gente mude essa capacidade de processo de ensino, aprendizagem, processo de aquisição de conhecimento. Eu acho que é dessa forma que a gente faz com que os nossos profissionais, né, os futuros professores, eles sejam vistos de forma diferente. É óbvio que para alguns isso nunca vai chegar, né? A gente o servidor público em si hoje está sendo massacrado pelos governos, né? E aí, se a gente continuar desistindo da educação ou se não tiver pretensão de alavancar essas mudanças educacionais, a gente vai ser cada vez mais marginalizado. E aí, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade, a gente fica à disposição, tem meus contatos, caso não, é só buscar lá no site FPB Princesa Isabel e a gente está à disposição para colaborar no que for preciso. Um abraço aí a todo mundo e tudo de bom. Valeu, pessoal. Ok, então, boa noite a todos e a gente encerra então a palestra por agora.